Olá, eu sou o professor Marcos, nós estamos no nosso primeiro História em Casa. O assunto que a gente vai debater hoje, pessoal, são os chamados movimentos nativistas, movimentos de revolta contra a dominação portuguesa que aconteceram aqui no Brasil durante o período colonial. Por que esses movimentos vão acontecer? Em primeiro lugar, eu tenho que relembrar de um assunto muito importante, que é a chamada União Ibérica. Como vocês sabem, de 1580 a 1640, Portugal e a Espanha constituíram um único reino, né, sob comando da Espanha do Filipe II. Durante esse período, Portugal entrou num franco processo de decadência, perdendo colônias na Ásia, no próprio continente africano e tendo, digamos assim, o desaparecimento de grande parte da riqueza e do grande desenvolvimento que ele teve ao longo do século XV. O que é interessante é que Portugal vai conseguir finalmente se separar da Espanha em 1640, com apoio de várias potências europeias. E o primeiro rei português que nós vamos ter vai ser Dom João IV, esse sujeito bastante charmoso que a gente está observando aqui no caso, Duque de Bragança, e que vai, com apoio de Inglaterra, da França, da própria Holanda, chegar ao poder em Portugal em 1640. E esse rei, pessoal, ele profetiza, ele diz uma frase bastante interessante diante das perdas que Portugal teve durante a União Ibérica. Ele vai afirmar o seguinte, né? O Brasil era a vaca leiteira de Portugal. O que significa isso? Significa dizer que, na verdade, Portugal só vai conseguir se sustentar e estabelecer seu domínio e a sua riqueza a partir do Brasil. Essa frase é tão verdadeira que quando nós chegamos ao ano de 1808, mais ou menos, 90% da economia portuguesa vinha da exploração do Brasil, quando nós chegamos em 1808, no momento em que a família real portuguesa vem para o Brasil. Então, o Dom João IV, o primeiro rei da dinastia de Bragança, que é a dinastia de Dom Pedro II, Dom Pedro I, né? Ele vai dizer essa frase e ela entra para a história, né? No sentido de colocar que o Brasil sustentaria Portugal. Mas o que isso significa? Significa dizer que a partir da frase de Dom João IV, Portugal vai estabelecer uma relação de muita dominação e intensificação da exploração do Brasil. O charme de Dom João IV vai ser diretamente proporcional à quantidade de intensificação de impostos e de domínio que Portugal vai exercer sobre o Brasil. Então, o fim da União Ibérica marca o início da intensificação da exploração colonial de Portugal sobre o Brasil. Agora, o que caracteriza os movimentos nativistas? Em primeiro lugar, o caráter local. Não faz sentido eu pensar em Brasil ainda. Não existe a ideia de um Brasil formado, estruturado, tal como a gente imagina hoje. Na verdade, um pernambucano não se sente igual, por exemplo, a um paulista, né? Então, o caráter do movimento nativista é que ele é local. O segundo ponto é que esses movimentos eles não têm qualquer tipo de ideologia. São movimentos que são pautados por uma revolta pontual, local, contra a maneira com que Portugal vai dominar aquele território, vai intensificar os impostos ou vai efetivamente instituir novos tributos. Dessa forma, é por isso que nós dizemos que os movimentos nativistas eles são contra o fiscalismo e a administração de Portugal. Não há uma visão assim, eu sou o habitante que está aqui no Brasil, ele não acha assim, eu sou diferente do português. Tudo bem, até pode falar tupi-guarani, mas ele se sente como membro do reino, quando ele efetivamente está nas áreas de dominação colonial. Não desejavam a independência, nem do local e nem do Brasil. O caráter é eminentemente local, né? E exteriorizava a insatisfação que os colonos tinham aí com a metrópole brasileira. A ilustração que nós temos aqui, no caso, mostra, por exemplo, o Porto de Recife no século XVII, um dos mais importantes do Brasil. Lembrando que há pouquíssimo tempo, né, os pernambucanos haviam feito a insurreição pernambucana e expulsado os holandeses do Nordeste brasileiro. Bom, e aqui a gente passa agora a falar um pouquinho desses, né, movimentos nativistas, que, olha, já antecipo para vocês, são diferentes dos movimentos emancipacionistas. Quando eu for falar, por exemplo, sobre Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, aí é movimento emancipacionista, movimento que quer independência. Agora, quando eu falo sobre esses movimentos, eu estou falando sobre movimentos que têm esse caráter local. Aqui estão listados os principais movimentos, né? Aqueles que a gente tem que ter mais atenção e que foram de fato os mais importantes. O primeiro deles é a Revolta do Rio de Janeiro
de 1660, conhecido também como Revolta da Cachaça. Na verdade, em 1660, né, o governador do Rio de Janeiro, Sá e Benevides, ele aumenta muito os tributos da região do Rio de Janeiro. Né? Ele estabelece um aumento muito significativo desses tributos, principalmente sobre a produção, contra a produção da cachaça, né? Que havia sido proibida por Portugal como forma de Portugal conseguir algum tipo de monopólio no fornecimento de bebidas aqui para o Brasil. O líder do movimento é um sujeito chamado Jerônimo Barbalho. Ele depõe o Sá e Benevides, mas aí a reação do governo português é implacável, como vai ser em todos os outros movimentos. Né? O Jerônimo Barbalho ele acaba sendo preso e vai ser executado. Então é um movimento, vejam, caráter local, contra a proibição do governo português no que diz respeito, né, a liberdade de se produzir, no caso a própria cachaça, aumento dos tributos que foram instituídos aqui no Brasil, e a população se revolta contra o aumento do custo de vida. O segundo movimento que nós temos, aqui nós estamos colocando, né, a data principal em que esses movimentos tiveram início, nós temos aí a Revolta do Nosso Pai, que vai acontecer em Pernambuco. Né? O governador Mendonça Furtado, conhecido como Schumberger, ele começa a ser acusado pela população local, que sozinha lutou contra a presença holandesa, né? E expulsou os holandeses. O Schumberger ele começa a ser acusado por corrupção, principalmente por ter relações próximas com os piratas franceses. Talvez seja o nosso primeiro grande movimento, né, no Brasil, no qual a população de fato se articulou contra uma prática considerada, no caso, corrupta. Tá? E também pelo aumento de custo de vida naquela sociedade. Havia também um sentimento de que quem devia governar aquela região de Pernambuco deveria ser um nativo, né? e não um português, como era o caso do Schumberger, e a população se revolta, prende o Schumberger, coloca ele a ferros e manda ele para Portugal. André Negreiros, um dos líderes da insurreição pernambucana, vai assumir o governo no local dele. E ele é julgado em Portugal. E é interessante, porque de todos esses movimentos, provavelmente a Revolta do Nosso Pai é a única que consegue atingir um certo resultado que a gente possa considerar aí, positivo no que diz respeito à visão dos revoltosos. Bom, outro movimento bastante famoso é a Revolta de Beekman, no Maranhão. Né? Na verdade, são a revolta dos irmãos Beekman. Para eu entender essa revolta, eu tenho que entender que o governo português criou uma Companhia Geral de Comércio para o Maranhão. O Maranhão consistia no norte do Brasil. O Brasil, nesse momento, está dividido, né, em Maranhão e Brasil. São Luís é a capital dessa região. Né? E essa Companhia Geral de Comércio institui a proibição dos colonos escravizarem índios. Mas não pensa que há bondade na Companhia Geral de Comércio. Na verdade, os índios são proibidos de serem escravizados porque essa Companhia Geral de Comércio ela quer ter exclusividade na vida de escravos africanos. Então, o que é a Revolta de Beekman? É uma revolta, né, dos irmãos Beekman pelo direito dos colonos escravizarem, né, os índios, os chamados negros da terra. Tá? O movimento termina com a derrota do movimento. Tá? A Companhia Geral do Comércio, pouco tempo depois, ela vai acabar desaparecendo, mas basicamente esse movimento não é bem sucedido. E ele serve para a gente lembrar de desmistificar essa falácia segundo a qual houve uma substituição da mão de obra escrava indígena pela mão de obra escrava africana. Sempre que houve a falta da mão de obra escrava africana, você tem a escravização indígena. E na verdade os colonos preferiam escravizar os índios, justamente porque os índios, né, não teriam o mesmo custo de compra que você teria, por exemplo, da metrópole portuguesa, quando você pensa na vinda dos escravos africanos. Outro movimento, aí já ligado ao contexto da mineração, né, é a famosa Guerra dos Emboabas. O que é emboaba em tupi? Significa forasteiro. Se eu fosse resumir em poucas palavras, se a gente fosse resumir em poucas palavras o que foi a Guerra dos Emboabas, nós iríamos dizer que a Guerra dos Emboabas consistiu num conflito no qual os paulistas, os bandeirantes, aqueles que descobriram o ouro em Minas Gerais, não queriam que os portugueses participassem da extração de ouro, né, na descoberta da região das Minas Gerais. Tá? É um movimento que dura alguns anos, né, e termina com a vitória do governo português. Para o governo português, quanto mais forasteiros viessem para as regiões mineradoras,
maior seria a quantidade da produção do ouro, né? E, consequentemente, maiores os impostos que Portugal poderia cobrar. Notem, portanto, que não há a presença de nenhuma característica ideológica nesses movimentos, mas simplesmente uma revolta dos colonos com relação à maneira com que Portugal administrava os assuntos da própria colônia em si. No caso da Guerra dos Emboabas, né, que termina com a vitória dos portugueses, a consequência que você vai ter é justamente, né, o desmembramento da capitania dos territórios da região de São Vicente, né, com relação à criação da região das Minas Gerais, como uma forma de ocupação distinta. É interessante que os bandeirantes expulsos aí da região de Minas Gerais vão acabar desmembrando o sertão adentro e descobrindo ouro em Mato Grosso e também depois em Goiás. Bom, o próximo movimento é a Guerra dos Mascates. De novo, nós vamos para Pernambuco. Eu sempre costumo brincar que se você, no período colonial, quiser chutar onde ocorreu um determinado movimento, sempre pense em Pernambuco, né? Tá? Vimos agora há pouco a revolta de nosso pai, já estudamos a insurreição pernambucana, que foi a expulsão dos holandeses, né, daquele território, e nós temos agora aí a Guerra dos Mascates. Bom, a Guerra dos Mascates, ela vai opor duas principais cidades que existiam lá, na região de Pernambuco, Olinda e Recife. Olinda era a cidade onde vivia a aristocracia canavieira, onde viviam os senhores de engenho daquela região. E era uma região extremamente rica. Só que, com a expulsão dos holandeses, né, você começa a ter um desenvolvimento bastante significativo da cidade de Recife. Certo? E o que acontece? Os comerciantes de Recife faziam empréstimos para os senhores de engenho de Olinda. E os senhores de engenho de Olinda, na verdade, muitas vezes não pagavam essas dívidas. Vai haver um momento que, pelo crescimento de Recife, o governo português decide que Recife estava sendo elevado à categoria de vila, ou seja, rompendo com a dominação de Olinda. Então, mascate é um termo... Quem é o mascate? O mascate é aquele que comercializa de porta em porta. E é uma expressão que historicamente sempre foi vista como um pejorativo. Então, mascates, na verdade, é a referência que os senhores de engenho de Olinda faziam aos comerciantes de Recife. Então, a Guerra dos Mascates consistiu num conflito entre Olinda, né, e Recife. Olinda não querendo permitir que Recife ascendesse a um status mais elevado, que era o status de vila. Então, é um conflito dos senhores de engenho de Olinda, tá, contra, né, os comerciantes de Recife. E que, obviamente, vai terminar com a vitória dos comerciantes da cidade de Recife. Por fim, pessoal, e não menos importante, também aí dentro do contexto da região mineradora, nós temos a revolta de Filipe dos Santos. Também é um movimento conhecido como revolta de Vila Rica, né? A imagem, inclusive, que ilustra esse nosso último slide é justamente sobre a execução, né, romanceada, digamos assim, do Filipe dos Santos, tá? Que é horrível. Bom, Filipe dos Santos é um tropeiro, um pequeno minerador, e que vai liderar um movimento, né, contrário à maneira com que o governo português exercia o fiscalismo, né, nas regiões mineradoras, notadamente contra as casas de fundição. Tá? Ele, como pequeno minerador, questiona o valor cada vez maior dos impostos que eram cobrados na região mineradora, notadamente o quinto, e principalmente a criação das casas de fundição, que era o local em que o ouro, que era levado em pepitas, era derretido e quintado. O governo português tirava dali os 20% de impostos que eram devidos a ele. A revolta de Filipe dos Santos é bastante expressiva, né? Ela destruiu todas as casas de fundição, ela chegou e ia em direção ao Rio de Janeiro, né? E aí você tem a ação do conde de Assumar, que negocia com os revoltosos, e depois que os revoltosos, né, diminuem um pouco os ânimos, ele, na verdade, manda as tropas para cima de todo mundo e acaba debelando o movimento. Filipe dos Santos ele é enforcado e depois ele é arrastado, o corpo dele é arrastado pelas ruas de Vila Rica como sinal de exemplo. Bom, em linhas gerais, esses são os principais movimentos nativistas que nós temos. O que eu tenho que lembrar sempre? O caráter local do movimento, o fato de que esses movimentos não tinham ideologia, eram movimentos contrários ao fiscalismo português e à maneira como Portugal estava administrando o Brasil depois da restauração,
Esses movimentos não tinham qualquer sentimento de independência do local em que eles estavam e muito menos a ideia de dependência do Brasil. Então eram movimentos que exteriorizavam única e tão somente a insatisfação dos colonos. Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado dessa aula, é o nosso primeiro encontro aqui à distância. Peço que vocês aí no caso, né, estudem os conteúdos correspondentes a essa discussão que nós estamos fazendo, né? Lembrem aí os debates que nós fizemos a respeito da União Ibérica, né, a União de Portugal e de Espanha. Lembrar sempre esse caráter duplo da União Ibérica, foi positivo para o Brasil, porque a partir da União Ibérica a gente vai ter expansão do nosso território, mas foi um desastre para Portugal, conforme a gente já estudou. E a frase de Dom João IV, né? Primeiro rei da dinastia de Bragança, uma dinastia muito importante na história de Portugal, que vai dizer que o Brasil é a vaca leiteira de Portugal. E aí vai se intensificar drasticamente a cobrança de impostos, de tributos de Portugal sobre o Brasil. Uma última curiosidade, né, a respeito da dinastia Bragança, que é a dinastia de Dom Pedro I, Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, é que há uma maldição sobre essa dinastia. Nenhum Bragança vai ver seu filho mais velho, né, nenhum filho mais velho da dinastia Bragança vai assumir o trono. Sempre o filho mais velho morreu. Né? Isso de fato aconteceu nessa dinastia, porque dizem que o Dom João IV ele agrediu o mendigo, e alguns dizem que era um franciscano, né, quando lhe pediu uma esmola, e aí parece que ele foi amaldiçoado. Mas isso é uma daquelas curiosidades assim, bastante interessantes da história. Ficar atento, portanto, sobre os movimentos nativistas, né, esse caráter local que eles efetivamente possuem. Então, a revolta do Rio de Janeiro, né, a revolta da cachaça, né, a revolta de Nosso Pai contra o Schumberger, a revolta de Beckmann pelo direito, né, dos colonos lá do Maranhão escravizarem os próprios índios, a guerra dos emboabas, né, dos bandeirantes contra os forasteiros, os emboabas, né, é sempre interessante dizer isso, até a época da mineração, a língua que se predominava no Brasil era o tupi-guarani, né, então emboaba é uma expressão de origem tupi, a guerra dos mascates entre Olinda e Recife, comerciantes de Recife contra os senhores de engenho de Olinda, e a revolta de Filipe dos Santos, também chamada de revolta de Vila Rica, essa imagem aqui romantizada, né, tá, da execução do Filipe dos Santos, que é uma revolta contra aí, o fiscalismo português. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Né? Esse foi o nosso primeiro História em Casa, com o professor Marcos. Né? Se cuidem, saúde a todos, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Muito obrigado.